ao que nós começamos semana passada, uma série de 7 mensagens. Eu vou pedir a você que abra comigo sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Esse é um texto bem difícil, não é? De encontrar. É mais difícil que Sofonias, né? Capítulo 12. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Nós faremos a leitura dos versos 1 em diante. A Bíblia diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, dos meios dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Feche os olhos, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por tua graça, por tua bondade, pelo privilégio de nos reunirmos em teu nome, e porque o Senhor, Pai, é fiel à tua palavra, é porque o Senhor nos guarda, Senhor, que nós estamos aqui, e houve testemunho para a tua glória, Pai, que o Senhor guardou e protegeu o pastor Aguiar, Senhor, de um mal tão terrível, Pai, e ele hoje não está aqui conosco, mas para a glória do teu santo nome, no próximo domingo, certamente aqui ele estará, e ele mesmo testemunhará, Senhor, da tua bondade. Queremos te agradecer, Senhor, por essa semana, por cada irmão que nos ajudou nesse processo de reforma, Senhor, e que, Pai, a tua bênção seja sobre eles. E agora todos nós aqui pedimos que o Senhor, na tua bondade, o Senhor que é o nosso professor, Pai, ministre ao nosso coração, fale conosco, Pai, tire toda a inquietação, preocupação, porque é tempo, Pai, de ouvirmos tua doce e suave voz, Pai. Bendito é o teu nome, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Existia um homem no século IV, seu nome é Agostinho, o famoso Agostinho de Hipona. Alguns outros o conhecem como Santo Agostinho. A história desse homem é bastante interessante. Um dos bispos do começo da igreja, quando a igreja deixou de ser perseguida e se tornou agora religião oficial do Império Romano, se estabelece então quem são as autoridades, quem são na organização as pessoas que têm capacidade doutrinária para liderar a igreja, e entre esses homens, dentro daquilo que é chamado de clérigo da igreja, estava esse homem chamado Agostinho de Hipona. E esse homem que morava ali na África, numa região da África, ele era um homem muito promíscuo, era um homem dado, não é, à prostituição, e que procurava incansavelmente mulheres para satisfazer os seus desejos, não é, e a sua perversão. E ele caminhou por muitos anos dessa maneira, até que em algum momento da sua vida, ele escuta crianças cantando, é esse o seu testemunho, registrado nos seus livros, ele escuta crianças cantando, e a cantiga daquelas crianças dizia alguma coisa como que toma e lê, pega e lê, toma e lê. E ele então fica impactado por aquela música, e é música de criança, não é uma música, não é um louvor, não é uma música de crente, como nós diríamos hoje. E ele então segue para sua casa, pega, não é, aquilo que seria o equivalente para todos nós à Bíblia, ele pega textos, não é, bíblicos, e passa a lê-los, e ele é fortemente impactado. Meus irmãos, o impacto na vida dele é tamanho que ele abandona a sua vida promíscua. Ele sente nojo, pelo menos é o que ele registra nos seus livros, acerca do seu testemunho. Ele sente nojo de tudo aquilo que ele fazia e passa a se afastar daquilo, a ponto de que um dia ele caminhando, ele passa por um lugar e uma moça o reconhece de longe, e ela de longe começa a gritar o seu nome. Ela diz: Agostinho, Agostinho. E ele vê, percebe quem é, que era uma das mulheres com quem ele na ocasião tinha esses momentos, não é, promíscuos, e ele então finge que não é com ele.
Ele passa a andar um pouquinho mais grosso e vai indo longe, e a moça insiste, ela continua: Agostinho, Agostinho, e ele vai apertando o passo até uma hora que ela diz assim: Agostinho, sou eu. E aí ele vira para aquela moça e diz: mas já não sou mais eu, aquele velho Agostinho já não existe mais. E ele segue o seu caminho. Uma mudança radical. Um homem que é dentro daquilo que a teologia chama de patrística, que é o pensamento daqueles que são os primeiros, não é? Na teologia. E ele então ajuda a construir uma série de coisas que ainda hoje são sustentadas e que ajudou a sistematizar, a organizar o pensamento. Era um início daquilo que seria uma religião, e não só um movimento, mas uma religião agora oficial. Esse homem então foi grandemente usado por Deus. Ele é um daqueles que defendem, não é, a igreja contra hereges. Ele participa de debates muito fortes com uma pessoa que foi tida como um herege, não é, chamado de Pelágio, e existem grandes discussões acerca disso, e esse homem estava lá. Os feitos dele dali para frente, meus irmãos, o crédito não é dele, o crédito é todo de Deus, é o Espírito Santo quem faz. O que eu queria que você observasse é o impacto do Evangelho na vida desse homem. Talvez você conheça pessoas que tenham se transformado de tal maneira que é meio que irreconhecível. E quando é tão distante a realidade do que se tinha antes, parece até para alguns que é um efeito teatral. Não é possível, essa pessoa está fingindo, você está, não é, dramatizando. É você de verdade, né? Porque, poxa, até semana passada você estava comigo aqui em tal lugar e agora tudo isso parece até um fingimento. Mas é este o efeito do Evangelho na vida das pessoas. Quando há verdadeira, genuína conversão, há um impacto muito grande na vida das pessoas. E nós estamos então numa série de mensagens. Começamos na semana passada. Hoje, né, teremos aqui conosco o pastor Aguiar a pregar, mas haverá um outro momento em que ele estará conosco pregando. E então, dando sequência a esta série de mensagens, vimos na semana passada que esse fio vermelho, esse rastro de sangue, não é, ao longo da história, ele não é percebido tão somente lá em Gênesis 3, como vimos, mas aquilo que pareceu para muitos uma correção de rota. Ora, houve a queda da humanidade, houve o pecado, as pessoas agora estão, não é, no estado de queda. Isso agora precisa ser consertado. Então, Jesus, vai lá, resolve isso. Não, Jesus. A Bíblia diz lá em 1 de Pedro que o sangue de Jesus é conhecido com efeito desde antes da fundação do mundo. Antes que Deus dissesse haja luz, o sangue de Jesus já era conhecido e com efeito. Isso quer dizer que o seu propósito, o propósito de redenção, já era conhecido antes que Deus iniciasse qualquer obra de criação. E louvado seja o Senhor por isso. Essa é uma perspectiva importante que a igreja precisa ter. E então este sangue, este fio vermelho que vai nos conduzindo pela história, passa no Gênesis 3, e ali no momento da queda, onde tudo parecia perdido, onde já não havia mais solução, porque houve uma grande transgressão diante de um grande Deus, então veio um grande juízo, e esse juízo veio, mas Deus, juntamente com a sua sentença, ele embute esperança. E nós ouvimos aquilo que é a primeira forma da pregação do Evangelho. Ali o Senhor anuncia que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, de maneira em que, através desse ato, a partir do momento em que nós conhecemos o desenrolar da história, o Senhor Jesus viria a este mundo, e então seremos, não é, salvos, redimidos de toda essa situação que causou, não é, o juízo sobre a humanidade. As pessoas precisam entender que elas são salvas, e elas são salvas, e do que são salvas? Você foi salvo, meu irmão, da ira do Senhor. Você foi salvo da ira de Deus, que há de ser derramada sobre todo o pecado, sobre o diabo e sobre os demônios, e todos aqueles rebeldes hão de enfrentar a ira do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa muito importante.
E isso não é para gerar, não é como aquelas pregações que têm a intenção de aterrorizar as pessoas. Não, eu não quero aterrorizar ninguém, longe de mim, inclusive. Meu propósito é falar do amor de Deus. Mas é muito importante que você tenha consciência, porque você tem pessoas na tua casa, na tua família, que ainda não servem a Deus, que não são de Cristo. Você precisa ter ciência do que está adiante dela e que estas coisas, meus irmãos, por mais que você tente, por mais que você se esforce, por mais que você se sente lá e faça tanta força, você não está na casinha, mas está fazendo tanta força para entender, você não vai entender. Porque a sua mente, a minha mente, ela não foi projetada para entender. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. O que Deus fala sobre o juízo, para o final, o sofrimento eterno, é indescritível. O que a gente consegue entender disso, meu irmão, é que haverá ranger de dentes. E ranger de dentes, meu irmão, é uma expressão que manifesta a raiva daquelas pessoas. Não vai ter gente lá no inferno, oh, meu Deus, eu deveria ter aceitado aquilo. A Bíblia fala que vai ter ranger de dentes, as pessoas vão estar iradas ali. E um sofrimento em fogo, e fogo eterno que não se apaga, meu irmão. Não tem alívio naquele lugar. Não vai ter uma porta dos fundos como esses que tem um canal com esse nome e fazem gracinhas. Quando chegar lá naquela hora, não vai ter porta do fundo. Sabe por quê, meu irmão? A Bíblia fala que haverá alguém que estará lá para garantir que a sentença de Deus seja cumprida. E o seu nome é Jesus. A Bíblia fala que o Cordeiro estará lá. E as pessoas, bom, se Jesus vai estar lá, vamos orar e vamos clamar. Irmão, ele vai estar lá para garantir a sentença de Deus. Por isso o inferno não é lugar para ninguém orar. O inferno não é um lugar para que as pessoas se arrependam, porque ali haverá tormento e choro eternos. A minha mente e a tua mente não são capazes de compreender o que isso significa. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque deste mal, dessa ira, nós fomos salvos. Agora, quem foi salvo, meu irmão? Aquele que levantou a mão e aceitou a Jesus Cristo? Deixa eu te dizer uma coisa: se você levantou a sua mão e aceitou a Jesus Cristo, talvez você esteja enganado de que você foi salvo. É isso, pastor? Ouvi a minha vida inteira que eu tinha que aceitar Jesus. Sim, meu irmão, você tem que receber o Senhor Jesus. Mas receber como? Como seu Senhor e como seu Salvador. Quem precisa de Salvador? Quem está debaixo do pecado. Se você não entendeu que você está debaixo do pecado, que você tem uma vida, que a sua ação, a sua vida transgride contra Deus, o Deus eterno, e a sua transgressão é uma ofensa contra o Deus eterno, você jamais se arrependeu se você não entendeu isso. E se você não se arrependeu, você não precisa de um Salvador, porque para você está tudo bem, você não está arrependido. Eu não tenho de me arrepender. É mais ou menos como alguém que vem te servir um prato de comida, por mais delicioso que seja, mas você não está com fome. Você vai olhar para aquilo e falar, obrigado. Meu irmão, o Evangelho, meu irmão, é o alimento de Deus para uma alma sedenta, por aquele que percebe que ele está diante de uma ira de Deus, e essa ira é justa, é digna, é devida pelo meu pecado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque o Senhor não olhou para aquilo que era devido para mim, mas a sua graça e a sua misericórdia me enviaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, com arrependimento sincero, este que se arrependeu e levantou a sua mão para Cristo, este, a Bíblia diz, este, cujo coração se arrependeu, este foi lavado e foi remido pelo sangue do Cordeiro. Cuidado com essas pregações de evangelho aspirina, que é só você levantar a mão e você não tem que romper com nada da tua vida, porque, meu irmão, Deus não tolera pecado. Tolo é aquele que pensa que pode viver e seguir, não é de maneiras, porque há de chegar, se você é de Deus, há de chegar o tempo de Deus. E nós vimos ali que chegou o Senhor e trouxe a sentença à serpente, mas junto com essa sentença veio então a nossa esperança. Haverá de vir a semente, haverá de vir o descendente da mulher. Louvado seja Deus. A história segue, os capítulos em Gênesis vão progredindo e nós alcançamos o capítulo 12. No capítulo 12, nós aqui, penso que você é familiarizado com esse texto, não é? E nesse texto, aliás, um ponto importante, só me permita aqui, não estava no script. O texto que nós vimos na semana passada, meu irmão,
Aquilo é o sustentáculo, faz parte do sustentáculo da fé cristã. Se tirar o texto de Gênesis, se tirarem esses capítulos, meu irmão, da nossa fé, desmonta tudo, porque não tem pecado mais. Ora, não tem condenação para o pecado, eu posso viver a vida do jeito que eu quero. Por isso que isso não é história só de que se conta nas aulinhas com crianças, mas isso precisa estar muito bem presente e claro na mente de todos, meu irmão, porque Deus não tolera o pecado. E progredindo então na história, nós vimos que é recente o momento em que Deus trouxe o dilúvio, e o dilúvio exatamente pela proliferação do pecado, e que as pessoas estavam então seguindo num caminho muito perverso. A família de Noé então, ela avança, e da semente de Noé, de um dos seus filhos, então chega aqui no capítulo 12. No capítulo anterior você vê toda aquela questão que envolve Babel, ainda essa maldade acontecendo, e Deus espalha todas aquelas pessoas. E eu queria que você observasse aí, não é? Aqui no capítulo 11 de Gênesis, não é? O que é que acontece ali. No capítulo 11, verso 1, diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados sobre a face da terra. A ordem de Deus é que eles fossem espalhados, de que eles fossem por todo lado, mas a rebeldia da humanidade faz com que eles fiquem como? Não vamos espalhar não, vamos criar a nossa torre, vamos ser independentes de Deus. Vamos nós mesmos criar uma torre tão alta que alcance os céus. Veja o coração humano e a sua inclinação. Meu irmão, não seja enganado. O teu coração tem a mesma inclinação. Se você se deixar sozinho, se Jesus soltasse a tua mão, meu irmão, você seria tão igual e pior a esses homens. E então tudo isso acontece e vem o verso 5. O Senhor desce para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Isso é uma forma irônica de dizer que o Senhor era tão pequeno, e para eles era tão grande a torre, mas era tão insignificante que Deus teve que descer para ver, tão pequeno que era. E aí o verso 6, e o Senhor disse: eles são um povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedi-los de que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. E assim o Senhor dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade, por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Eles foram obrigados a se espalhar, eles estavam aqui, falavam e não se entendiam, e então foram seguindo cada qual o seu caminho, porque o homem faz planos, irmãos, mas a vontade e o plano que prevalece é o do Senhor. Era para espalhar, e eles foram espalhados. E chegamos então no capítulo 12. Quando alcançamos o capítulo 12, vemos a ação da parte de Deus de fazer esse povo espalhar, e entre esse povo espalhado agora existe um homem da descendência então de Sem, ou seja, um semita. Este agora é Abraão, também conhecido como Abraão nesse momento, e ele está lá na sua terra, até que ele ouve, não é, da parte de Deus, o verso 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Você certamente nesse versículo, em vez da terra dos seus parentes, você deve se lembrar da parentela, né? É o linguajar tradicional dos versículos. E então Deus diz a ele para que ele deixe a sua família e siga para um outro lugar onde Deus havia de mandar. Então observe que nesse trecho de texto aqui que nós lemos, esses 3 primeiros versículos, existem 2 imperativos da parte de Deus. 2 imperativos. O que é um imperativo? É uma ordem. Deus deu uma ordem a Abraão. Deus deu assim, veja lá: saia da tua terra. Isso não é um pedido,
Isso não é uma possibilidade, esse é o imperativo. Cada um dos dois imperativos são seguidos de 3 promessas. Cada imperativo é seguido de 3 promessas. Isso é muito legal de você ver, meu irmão, porque o autor bíblico, ele é preocupado, não é, com essa estrutura, e o Senhor faz com que a sua palavra ela seja muito bem escrita, ela é bonita. E então, entre os imperativos, nós temos 3 promessas. Vamos lá, o primeiro: saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Veja quais são as promessas associadas a isso. Farei de você um grande povo, abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. 3 promessas associadas à ordem que Deus dá. Então a ordem era de que ele saísse, não é? E aqui, veja que vem agora a promessa: farei de você um grande povo, abençoarei e tornarei o seu nome famoso. Essas aqui são as promessas associadas ao primeiro imperativo. O segundo imperativo que vem assim: e você será uma bênção. Em algumas traduções, as mais antigas, me fugiu agora, se tu uma bênção, se tu uma bênção. Quando dessa tradução, parece que Deus está dando a ele, não é? Uma indicação de que, olha, seja uma bênção. E não. O que está acontecendo é que Deus está dizendo que fará dele uma bênção. Não é algo que Deus está dando a ele para que ele faça. Deus está dizendo que ele, Deus, há de fazer. E será tu, então, uma bênção? Veja aí o verso 3. Abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então nós vemos agora aqui outras 3 promessas associadas ao outro imperativo. Quais são as promessas? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos serão abençoados. 3 promessas associadas ao imperativo. Esse texto, meu irmão, é muito importante para que nós possamos entender algumas coisas, porque é a partir disso que nós estamos vendo aqui em Gênesis 12, é que vem toda a linhagem e inicia-se uma era conhecida como a era patriarcal. Os patriarcas, então, Abraão, Isaac, Jacó e os filhos, os descendentes, então, de Jacó, as 12 tribos, os patriarcas de Israel. E então aqui nós estamos vendo como tudo começa. Começa porque Deus chama este homem chamado Abraão, e a partir dele, então, a sua descendência, o Senhor forma um povo, e a partir deste povo é que vem o Messias. E eu queria lhe dizer algo, meu irmão: se você está aqui hoje em Cristo, é porque Deus chamou esse homem chamado Abraão lá atrás. Para que você perceba isso, eu queria que fosse comigo lá em Gálatas. Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, no capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 29. Vamos do verso 26. Só para dar o contexto, não? Gálatas 3, veja aí o verso 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. O verso 26 é muito importante, porque muita gente fala, né? Mas eu também sou filho de Deus. Não, não é. Só é mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Verso 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aquele que nasceu de novo, esse foi revestido de Cristo. Verso 28. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo
Cristo Jesus, verso 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se vocês são de Cristo, se alguém aqui é nascido de novo, este espiritualmente se tornou descendência de Abraão, e todas as bênçãos de Deus dadas a Abraão, as suas promessas, agora somos co-herdeiros, porque somos descendência não sanguínea. Eu não tenho sangue de judeu, eu não tenho nem aparência de judeu, mas eu vim do interior de São Paulo aqui, pela graça do Senhor e pelo Espírito Santo, que me convenceu dos pecados. Agora eu sou descendente de maneira espiritual de Abraão. E então aqui o Gálatas capítulo 3 vai nos dizer exatamente sobre o cumprimento dessa promessa que vimos dada pelo Senhor a Abraão. E então ali, voltando ao capítulo 12, não é? De Gênesis, meu irmão, nós estamos caminhando pelas promessas que existem no Antigo Testamento, para que nós acompanhemos esse fio vermelho por onde está passando. E aqui, nesse texto, há mais um momento em que se fala do Senhor Jesus Cristo. Veja que lá no capítulo 1 há uma expressão, no capítulo 12, verso 1, há uma expressão da parte de Deus e que vai ecoar ao longo dos capítulos até que a gente chegue no capítulo 22. Ele começa assim: saia da tua terra, saia da tua terra. Saia da tua terra é algo que Deus manifesta a Abraão não só uma vez, mas ecoa ao longo da história. E Deus então diz a ele: saia daí de onde você está, porque você vai para um lugar em que eu estou te direcionando. Meus irmãos, isso tudo parece muito simples na nossa leitura, mas eu queria muito que você, não é, como toda vez, fizesse uma leitura com uma experiência diferente, em que você não se colocasse no lugar deste homem, Abraão, ou Abrão, não é? E a partir dali recebesse esse, não é, chamado de Deus: saia da tua terra. Quando Deus diz saia da tua terra, é genérico esse terra, não é uma saia daí de onde você está, do Cipava, né? Sai do Cipava e vai para a Avenida Fora. Não, sai da tua terra é como se Deus dissesse para a gente aqui, não é? Saia do Brasil, meu irmão. É para sair desse lugar em que nós estamos. É muito genérico, é amplo, é um movimento muito grande que está sendo dado aqui a Abraão. Não é uma coisa pequena e simples. E essas coisas vão se afunilando, vão criando um funil, não é? E vão ficando cada vez mais estreitos. É para sair do teu lugar. Eu não sei quantos já fizeram viagens internacionais aqui. Quem teve a oportunidade de conhecer uma outra realidade? Meus irmãos, quem está passeando, passeia tudo festa. Agora, quem está indo e não está passeando, não está lá gastando dinheiro e girando a economia dos outros, não é? Se você não está passeando, você foi a trabalho, e você vai sentir na pele aquilo que é o preconceito, principalmente com latinos, não é? Em especial brasileiro. O brasileiro não tem uma fama lá muito boa, não. E por onde você vai ouvindo pessoas. Eu nunca tive essa experiência, porque as minhas viagens foram viagens, se não de passeio, pontuais de trabalho. E aí você chega a esse lugar e você escuta as pessoas dizendo: volta para a tua terra. Deus mandou Abraão sair da tua terra, mas aquelas pessoas: volta para lá, volta, sai daqui. E agora na Europa, lá nos Estados Unidos, com essa questão de lei de imigração, está tendo muita deportação, né? As pessoas estão devolvendo. Todo esse escândalo que você está vendo de gente sendo pega e colocada no avião com braços algemados e tudo mais, segundo as autoridades americanas, a sua maioria, se não a totalidade, são de pessoas que têm algum tipo, não é, de incidente criminal ou alguma situação que torna aquela pessoa uma persona não grata, quer dizer, alguém que não se quer que esteja aqui. Mais ou menos, se tivesse alguém que torce para aquele tipo, com aquela camisa aqui, não seria muito bem-vindo aqui, não, entendeu? Não é? E lá nos Estados Unidos está tendo esse movimento. Não só lá, nós estamos vendo outros países da Europa, não é, tendo as mesmas ações. Só que aqui, o Senhor está dizendo para Abraão: sai da tua terra, sai da tua terra. Imagina você sair do lugar em que você conhece,
o lugar onde fala o teu idioma. E você vai para um lugar que provavelmente seja um lugar que não fala o teu idioma, ou que você tem que se acostumar com uma nova realidade. Nós vivemos aqui no Brasil e a gente entende um clima gostoso. São Paulo é um lugar de várias estações no mesmo dia, mas o interior de São Paulo é lugar de clima quente, 38, 35 graus, todo santo dia, não é? Lagartixa que deve gostar desse tipo de sol na chácara. Vai para o Canadá. Tem alguns lugares do Canadá, meu irmão, que você tem melhor, a temperatura está abaixo de zero em temporadas quentes, né? Um dos meus amigos viajou para a Holanda e lá na Holanda ele foi passear entre os lugares, aquele litoral forçado, porque a Holanda meio que deu uma empurrada no mar, né, para aumentar o seu território ali. Ele estava passeando por ali, ele disse que ele estava com 3 blusas, mais aquelas jaquetas grossas assim, cachecol, touca, aquele bagulho na orelha, estava parecendo um esquimó, né? E ele disse que passeando por lá tinha gente de sunga, mergulhando na água normalmente. Aqueles homens estão acostumados com aquela temperatura, eu e você não. Então há sofrimento, meu irmão, há diferença. O que Deus está dizendo para ele é: sai da tua terra. Em seguida de dizer sai da tua terra, ele diz assim: do meio dos teus parentes. Do meio dos teus parentes. Sabe, irmão, lá naquela época, a sociedade ela era formada mais ou menos assim. Você tinha ali os clãs, e a soma dos clãs formavam a tribo. Então a tribo era um conjunto de clãs, e os clãs eram os núcleos familiares. Então existe a minha família, a família Aguiar, e eu não sou o Aguiar Sênior, então tem o pastor Aguiar, tem o meu clãzinho aqui, pequenininho, eu e minha esposa, meus filhos, tem a minha irmã. São os vários clãs que compõem, não é? O clã da família Aguiar, e aí tem o clã da família Salles, aí vai ter o clã da família Edson, tem o clã da família Unger, Edson, o quê? Faria, eu ia falar Farinha, porque eu tenho um amigo que se chama Edson Farinha, e eu falei, não deve ser Farinha, desculpe, né? E aí você tem os clãs, os seus filhos, e você tem os parentes, esses são os clãs. A soma dos clãs formava então a tribo. E agora, além de sair da sua terra, Deus diz: saia do meio dos seus parentes. Está ficando cada vez mais afunilado, está ficando estreito. Agora eu não posso nem ter, não é, o prazer ou a satisfação, não é, de ter a minha sogra comigo. Eita, aleluia. Sogra, Deus abençoe. Não posso mais ter minha sogra, porque eu tenho que me desligar dos meus parentes. Meus parênteses, não é? A família, que às vezes não é aquela rede de apoio, agora não tem mais. Porque Deus está dando uma ordem, você sentiu o imperativo: saia do meio dos teus parentes. É uma terra diferente. Pessoas com quem você não lida naturalmente, não tem vínculos, não é? Não tem lá confiança. Tem algumas famílias aí, pelo amor de Deus, né? Tem uns parentes aí que, né, a gente, aleluia, dá essa ordem para mim, Senhor. Não é, sai do meio dos teus parentes. Tem gente que tem parentes que não são lá tão parentes assim, mas tudo bem, não é? Mas a coisa vai afunilando. Depois de dizer, saia da tua terra, do meio dos teus parentes, agora vem mais um. A coisa fica ainda mais estreita. E o Senhor diz para ele: saia da casa do teu pai. Abraão morava junto com o pai? Não, meu irmão, é esse núcleo dentro do clã. Afetou a terra, afetou a tribo aqui, meu irmão, e agora o seu clã é para sair, deixar. Bom, Abraão, em fazendo isso, 3 coisas vão acontecer. Deus está dando uma ordem, mas Ele também está fazendo 3 promessas. Meu irmão, quem está prometendo não sou eu. Eu prometi para alguns irmãos, eu até falei com o Edson, prometi para alguns irmãos que a gente ia pagá-los na sexta-feira. Mas com toda a sexta ou quinta, sexta, né?
toda a confusão que deu, não é? Que graças a Deus tudo isso já ficou para trás, aleluia. Eu não di conta nenhuma, né? Não consegui. Então eu prometi para aquelas pessoas que a igreja as pagaria na sexta-feira. Vai acontecer. Não aconteceu antes. Mas eu avisei que vai ser pago na segunda. Então, se alguém confiou na minha palavra, eu tive um imprevisto. Não foi a minha opção, mas foi um imprevisto. Mas há aqueles que não é por imprevisto, é porque são gente ruim mesmo. Não, pode deixar que eu vou. 7h30. 7h30 estou lá. Cheguei aqui 7h30, esperei até as 8h30, 9h30, 10h30, já vou saltar 12h30, 4h30, 6h30 veio uma mensagem, tem um trânsito assim que está desse tamanho, não vou conseguir chegar. Ô, louco! Percebe, irmão? Agora, meus irmãos, quem que está fazendo a promessa para Abraão? Meu irmão, quem está fazendo a promessa é exatamente aquele que, quando diz haja luz, o universo se acendeu. É esse que, quando fala, não é, para que o morto se levante, ele sai e sai pulando, sai vigoroso. Não sai meio assim, tipo Walking Dead, né? Não, ele sai pulando, ele sai e solta porque está cheio de energia, porque Deus deu a ele vida. Quem está prometendo a Abraão é este que tem todo o poder. E aí a promessa que Deus faz, né, é esta, veja lá: farei de você um grande povo. Meus irmãos, isso gerou fé no coração de Abraão. Ele já tinha a idade avançada. A Bíblia diz que Sara era estéril, o casal tinha dificuldades em ter filhos. Sara ou Sarai nessa altura era estéril, mas Deus dá essa promessa a ele. Muitas pessoas que têm dificuldades de ter filho e tentam várias vezes, investem dinheiro em tratamentos e não conseguem. Você chega uma hora e você fala assim: olha, vamos orar, porque Deus vai abençoar a pessoa. Não, já está bom, não precisa mais não, eu já entendi, não é para mim, coisa assim. Então tem gente, meus irmãos, que ao ouvir uma promessa como essa, podem desanimar. Eu já tentei tantas vezes, eu já fiz tanta coisa. Pedro, conseguiu pescar? Não, passei a madrugada toda. Então lança para o outro lado. Não, sou pescador, faço isso há tantos anos, né? Deixa. Abraão teve fé no seu coração, isso gerou fé. Ele não repudiou a palavra, mas este, que já era de idade, uma esposa de idade avançada, Deus disse: farei de você um grande povo. Você está em Cristo, meu irmão? Você faz parte desse povo. Você é descendente de Abraão. Se você está em Cristo, Deus cumpriu a sua promessa. Deus é maravilhoso e Ele cumpre a sua promessa. E aquilo gerou fé no coração de Abraão. Então a primeira promessa é que dele, Abraão, Deus faria um grande povo. E isso é muito importante, como a Bíblia diz, porque deles, da nação de Israel, o Senhor deu os patriarcas. Primeiro está aqui: o Senhor deu a lei, o Senhor deu o sacerdócio, e todas as coisas vêm a partir de Israel. De maneira em que, como, sabe aquele cachorrinho que está ali a tomar o seu leitinho, e de repente vem um gato e começa a tomar o leite também? O leite de quem era originalmente? Era do cachorro, mas o gato também está podendo agora beber daquele leite. Não era para ele, esse leite é para o cachorro, mas agora o gato também está. Nessa analogia, meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor nos tirou de onde nós estávamos, como galhos, arrancou-nos da árvore onde nós estávamos e nos enxertou na árvore, na figueira verdadeira, e agora nós fomos feitos pela graça de Deus, participantes desse grande povo. E então aqui, meus irmãos, é a gênese de tudo isso, é onde tudo começa. A bênção que nos alcançou começou aqui, como nós estamos vendo no capítulo 12: farei de você um grande povo. Segunda coisa: e o abençoarei. Deus está dizendo a ele que todas as necessidades para que se cumpra a ordem de sair da terra
Deus o abençoará. Puxa, mas eu não conheço o lugar, não se preocupe, porque Deus vai abençoar. Puxa, mas eu vou sair de perto da minha parentela, vou ficar longe da minha sogra. Não se preocupe, porque Deus vai abençoar. Mas eu vou ficar longe da casa do meu pai, a pessoa com quem eu recorro, ou a dependência financeira. Não é? Quantos ainda não têm no seu vínculo, não é, familiar com pai e com mãe, ainda qualquer questão que envolva o financeiro? Eu me lembro na época de faculdade, uma das professoras, que era também coordenadora do seminário lá na Batista Teológica, a Madalena, a filha dela era recém-casada, e ela estava contando um episódio que houve com a filha, em que ela sentiu no coração de separar uma quantia financeira e ir até a casa lá da filha e o marido, né, o genro dela, e abençoar. E aí ela conversou com o marido não é, um pastor e também um dos professores do seminário, disse: ok, vamos lá. Esse coração abençoador, não é, que pai e mãe têm. Eles foram até lá, bateram na porta, foram recebidos: vamos sentar, tomar um café. E aí eles começaram a conversar e falaram: olha, sentimos o coração aqui de abençoar os compromissos da filha e tudo mais. E ela, contando o testemunho dela, ela contou naquele dia, em que a filha começou a chorar bastante, porque as coisas estavam bem apertadas. Quem se lembra do seu princípio de casamento, das diversões de uma vida a dois, tudo novidade, e principalmente no meio da novidade vem as bombas financeiras também, para você aprender a lidar com aquilo. E aí naquela hora a moça começou a chorar e ela expôs a necessidade, aquilo veio no tempo oportuno, porque Deus assim abençoa. Mas agora talvez houvesse insegurança em Abraão. Puxa vida, eu vou sair agora aqui, de repente era meu pai que dava um socorro no cartão de crédito aqui, de repente era meu pai que dava um socorro quando acabava a gasolina aqui, ou sei lá, alguma coisa que pudesse gerar essa dependência com o pai. Mas Deus está dizendo: pode ir, porque eu o abençoarei nas suas necessidades. Obedeça, porque eu o abençoarei. Essa é a segunda promessa. Na terceira, ele diz assim: tornarei famoso o seu nome. Tornarei famoso o seu nome. O nome de Abraão ficou famoso, ficou conhecido entre as pessoas, e Abraão ficou sim famoso. Essa fama foi para ele, foi para que todas as pessoas, ao conhecerem Abraão, que está experimentando da graça de Deus, conheçam o Deus que o está abençoando, e a partir disso, toda a sua descendência, aquelas pessoas também se tornaram pessoas que foram experimentadas ou experimentaram da graça do Senhor. E agora, a partir dessa fama, desse conhecimento, o nome sendo grande, o nome de Deus foi levado para outras pessoas. Na nossa cultura, o nome não tem lá tanta relevância, mas naquela época e para aquela cultura tinha muito. O nome das pessoas tinha significado. Hoje em dia as pessoas dão nome porque acham bonito, é o nome da moda. Eu acho que na minha época devia ter algum ator famoso que se chamava Rodrigo, porque eu conheço muita gente da minha idade que se chama Rodrigo, e não conheço tantos novos Rodrigos por aí, mas conheço da minha época. Devia ter alguém famoso naquela época. As pessoas dão nomes porque acham bonito. José Grayson, não é? O tio Cleiton está me olhando, não sei o tio Cleiton, não sei. Felisberto da Silva, não é? Nomes que tenham algum significado, não é? E valor. E Deus está dizendo que aquilo que tinha valor para eles, Deus tornaria grande, e se tornou uma grande pessoa, não é? E aí vem o segundo imperativo: e você será uma bênção. Se tu uma bênção, não é Deus dizendo a Abraão: seja uma bênção, garoto. Não. É Deus afirmando: eu farei de você uma bênção. Isso fica tão claro em Gênesis capítulo 15, se você não lembra da história que vai acontecer tempos à frente. Deus sela um contrato com Abraão. Abraão está em dúvida: será que Deus vai cumprir, não vai, com a sua promessa? Deus sela um contrato com Abraão, de maneira que neste contrato a bênção do Senhor é incondicional. Não tem condição. Deus vai abençoar. Se você entender isso, não tem condição. Existem outras promessas de Deus que são condicionadas. Deus dá condição: se não fizer isso, não vai ter aquilo, e se fizer isso, vai ter aquilo. Existem bênçãos de Deus, não é?
e ordens do Senhor que são acompanhadas de condição. Essa é incondicional. E no selo de contrato que Deus faz com Abraão, meu irmão, aquele selo só Deus participa. Tão somente Deus. Mas e aí Abraão se falhar? Deus há de abençoar. Mas e se Abraão der um passo para trás, der um passo em falso? Deus abençoará. Porque Deus disse a ele, e eu o abençoarei. É incondicional. E lá, naquele contrato que foi selado, não é? Um pouco mais à frente, nós vamos ver mais uma marca desse percurso que passa o fio vermelho pela história. Porque no meio de todos aqueles animais que foram postos um do lado do outro, e se você não está reconhecendo o que eu estou falando, meu irmão, leia Gênesis 15, é um texto lindo, maravilhoso, e aquilo se trata do novo e vivo caminho que está sendo aberto pelo Senhor e por meio de sacrifício, não de animais, mas o verdadeiro sacrifício do Cordeiro Santo de Deus. Por isso só o Senhor participa, porque essa é uma bênção incondicional. Deus levantou Abraão. Abraão não estava lá no meio, sem ter o que fazer, falou: Senhor, chama eu aí. Ou, se fosse nos dias de hoje, chama nós aí, Senhor. Chama nós, é nós. Deus não ficou lá levantando igual aquele desenho do peixinho lá, adore, né? Me escolhe, me escolhe, me escolhe. Mas o Senhor foi lá, onde estava Abraão, e disse: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai, porque eu farei de você um grande povo, eu abençoarei e eu tornarei o seu nome grande. O nome disso, meu irmão, é eleição. Deus foi e levantou Abraão de maneira incondicional, de modo que Ele, o Senhor, está dizendo: eu te abençoarei. Se você conhece a história de Abraão, você vai se lembrar que por algumas ocasiões Abraão deu uma mentidinha, alguma coisa não saiu lá também. Isso mudou alguma coisa na vida dele? Não, porque a bênção que Deus deu a Abraão é uma bênção incondicional. Não tem condição. Tem a vontade de Deus sendo manifesta e Ele decidiu abençoar. E então a palavra diz assim: e você será uma bênção. Não tem opção para Abraão. Não tem opção de: eu não estou a fim de ser uma bênção, não. Meu negócio é ser turbulento. Vou causar contento. Não, não. Deus está dizendo: você será uma bênção. Você vai ser bênção, Abraão. Você não tem ideia da projeção da bênção que eu vou manifestar a partir desse começo, desse povo que está sendo formado. Você será uma bênção. Esse é o imperativo, seguido de 3 promessas. Na verdade, parecem 2, mas que o autor toma o cuidado de estruturar para que fique, não é, semelhante à primeira com 3. Veja aí a primeira delas. Primeira das promessas, porque Deus faria dele uma bênção. Primeira promessa: abençoarei os que te abençoarem. Abençoarei os que te abençoarem. Qualquer pessoa que estiver no entorno de você, Abraão, e que te abençoar, não importa de que maneira, não importa o tamanho da bênção, não importa de que forma, eu abençoarei, porque eu farei de você uma bênção. Você será uma bênção. E por isso todas as pessoas no seu entorno que te abençoarem, eu abençoarei. Meu irmão, é Deus quem está falando isso. E você deve ter visto na história, não é, do sobrinho de Abraão, como ele também prosperou nas suas propriedades e uma série de coisas, de maneira em que todos aqueles que próximos a Abraão, ao abençoassem, Deus abençoaria. E aqui está um princípio muito importante, viu, meu irmão? Porque vem a segunda, por isso talvez 2, mas vem a segunda na estrutura do texto. E a segunda diz assim: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que a Bíblia está nos ensinando aqui, meu irmão, é que existe uma única fonte. Não tem 2, não tem 3, não tem 90 e 10. Uma única fonte de bênção e uma única fonte de maldição. Só quem pode abençoar e tornar bênção real e verdadeira é Deus. E só quem pode
amaldiçoar e tornar a maldição verdadeira e real é Deus. Praga não pega. Tem muita gente com medo de praga, medo de macumba, medo de um monte de coisa. Se você está em Cristo, se você foi abençoado por Deus, praga nenhuma pega. Meu irmão, há um misticismo no meio evangélico muito grande. Há um generalizado, as pessoas têm medo de uma série de coisas, porque, isso aí, porque o fulano falou não sei o quê, soltou 3 palavras que se usa lá no Zirimidum, aí não sei o que lá, porque amarrou a boca do saco, uma série de coisas. Praga nenhuma pega naquele que foi abençoado por Deus. A Bíblia diz, meu irmão, muito claramente, que um falso profeta foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Ele foi pago. Ele simplesmente podia chegar lá e falar um monte de groselha e ir embora. Mas aquele homem para e diz: vocês não sabem o que vocês estão me pedindo. Vocês estão pedindo para eu amaldiçoar um povo de Israel. É isso mesmo. É isso mesmo. Vou te pagar dinheiro, muito dinheiro. Está aparecendo até as propinas do INSS aí, que está saindo um monte de cobras e lagartos da CPI, né? Não, vou te pagar dinheiro. Vai lá e roga a praga. O que aquele falso profeta Balaão falou? Meu irmão, não dá para amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Você está com medo de praga por quê, irmão? Você está dando ouvido para pregador que não entende, não lê a Bíblia, não é sério no compromisso com Deus, está só reproduzindo coisas que ouviu. E está com medo desse tipo de coisa, porque se você está em Cristo, meu irmão, a sua vida está guardada pelo Senhor. Você está debaixo das asas do Senhor. E eu peço a você que me diga, quem é que entra debaixo das asas lá e arranca você de lá? Quem tira você das mãos de Deus? Capítulo 10 do Evangelho de João diz que o Senhor colocou a sua vida e a minha vida, e a vida de todos aqueles a quem Deus deu a Jesus, nas mãos de Jesus. Na mão de Jesus. Não está na minha mão, não está na mão da igreja, não, irmão. Está na mão de Jesus. E sobre as mãos de Jesus, capítulo 10 do Evangelho de João, a palavra diz que o Senhor coloca a sua mão. Que diabo, que demônio, que inferno consegue falar: dá licença, arranca esse dedo daqui, dá licença, arranca esse dedo daqui, e vai lá fazer qualquer coisa? Meus irmãos, a Bíblia diz acerca do mal que existe comigo e com você. Esse está aqui dentro, esse está no coração. O que faz mal ao homem não é o que vem de fora para dentro, mas é o que está dentro e sai para fora. É a corrupção do coração, e nisso nós devemos cuidar, porque Deus não tolera o pecado. Mas tem muita gente por aí com medo de demônio, com medo de uma série de coisas. Meu irmão, se você está em Cristo, se levante, irmão. Se levante no poder e na ousadia que Deus lhe deu, na autoridade do nome de Cristo. Porque não existe simpatia, mal, qualquer coisinha amarrada de dente ou de sei lá o que, eu entendo direito dessas coisas. Mas tem muita gente morrendo de medo dessas coisas. Num dos dias aqui da reforma, eu fui aqui comprar pão com os bando de homem aqui, né? Eu não tenho fome, né, irmão? Eu estava com fome também. Deixa eu lá comprar um pão, deixa eu viabilizar a bênção, né? Uma bênção, aleluia. Aí no meio do caminho, encontrei com 2 moças. Achei esquisito o comportamento das moças. Elas entraram no mesmo mercadinho que eu. Aí eu entrei e fui lá na fila do pão. E a fila do pão demorou. Aí beleza, fui lá, paguei. E não reparei que as moças já tinham saído. Quando eu saí do mercadinho, isso aqui destino. Quando eu saí, peguei o caminho para vir para a igreja, eu dei de frente com a avenida aqui, 7 de setembro, não é? E tem 2 canteiros na travessia aqui. O canteiro central não tem? As 2 moças estavam ajoelhadas no canteiro, acendendo 2 velas. E as pessoas passavam, olhavam assim, começavam a fazer assim, desviar. Irmão, se você está em Cristo, meu irmão, quem é mais poderoso? Quem tem poder? Quem tem a palavra que chama a existência que não existe? E quem tem o poder para lançar, não só tirar a sua vida, mas também, além de tirar a sua vida, te lançar no lago de fogo. Quem tem poder para isso? Por isso, meu irmão, eu digo a você, só há uma fonte de bênção e uma fonte de maldição. Existe uma porção, meu irmão, de ensinamentos que envolvem essas coisas e começam a criar nome de demônio e um monte de coisa. Outro dia eu vi uma lista de uma igreja, que não importa o nome, tinham 17 páginas de nome de demônio. Primeiro, o que me interessa saber o nome de demônio?
Alguém tem curiosidade, fique com essa curiosidade para você. Eu não tenho. É sai em nome de Jesus e acabou, não tem mais nada. 17 páginas de nome de demônio, eu não sei quantos tinham lá, mas tinha um lá que era o seguinte: era o demônio da indisposição de pagamento de dívida. Quer dizer que se você é inadimplente, você é caloteira porque está endemoniado. É o demônio que está deixando você pagar. Você quer pagar, mas o demônio não está deixando. Né? E se você riu, você está rindo porque é o demônio do humor. Tem 17 páginas de nome de demônio. E cria uma teologia monstro desse tamanho, porque você faz isso, e porque é o sal, e porque não sei o que lá. Irmão do céu, volta às Escrituras e não sai de lá nunca mais. Só há uma fonte de bênção. O seu nome é Jeová, o Senhor Todo-Poderoso. Só há uma fonte de maldição, e o seu nome é Deus Forte, o Senhor Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E o seu nome é Senhor dos Exércitos, porque Ele tem toda a sorte de exércitos celestiais sob o seu comando. Não há quem possa contra as mãos do Senhor. Por isso, irmão, para de ter medo desse tipo de coisa. Para de achar. Se você está em Cristo, meu irmão, olha tão somente para Deus. Não olha para mais nada. O Senhor está caindo no mundo. Senhor, eu estou nas tuas mãos, Pai. Tem gente que está com medo que é um demônio. Olha aqui, meu filho. Amarrar o nome na boca dos outros. Irmão, está na hora de amadurecer na fé em nome de Jesus. E a palavra diz, ao Senhor dizendo, duas promessas aqui: amaldiçoarei, ou abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe esse movimento do nosso país aí contra Israel, meu irmão? Isso é muito perigoso, porque a palavra nos ensina que nós devemos orar por Israel. Lembra que eu falei do leitinho do cachorrinho e do leitinho do gatinho? Nós tomamos um leite que originalmente veio para Israel. O Messias, o nosso Senhor e Salvador, veio de Israel. E nós devemos orar por Israel. Nós devemos, olhar para lá e pedir ao Senhor que tenha misericórdia daquelas pessoas, para que elas abram os seus olhos e vejam a Cristo, meu irmão, o Salvador que veio e a descendência dessa linhagem, o descendente da mulher, este fio vermelho do qual nós estamos falando. Isso é muito sério. Nós temos que orar para que o nosso país, meu irmão, pare de ir contra, não importa quem esteja naquela cadeira, se tem quantos dedos na mão tiver, se você gosta ou não. O que importa, meu irmão, é que o nosso país esteja em parceria, em aliança, abençoando, porque Deus abençoará aqueles que os abençoarem e amaldiçoará aqueles que os amaldiçoarem. Há não muito tempo atrás teve uma guerra, acho que ficou conhecida como Guerra dos 7 dias, 11 dias, alguma coisa assim. Foi uma semana, um pouco mais de uma semana. Meus irmãos, todas as nações em torno de Israel, na geografia de Israel, se levantaram contra Israel, em ataques, mísseis, invasão, tudo. Israel é desse tamanho. As nações todas islâmicas em volta se levantaram contra ela, e ao final desses 11, 7, X dias que eu não lembro, 6 dias, obrigado, Guerra dos 6 dias, como ela é conhecida. Quem prevaleceu nessa guerra? Por que será? Senão porque é um povo que Deus escolheu. E a sua escolha começa aqui. Então, meus irmãos, passemos a entender. Tem gente que pergunta: puxa, e agora? O que está acontecendo? Esse fuzuê, Israel, concretou túneis lá com um monte de islâmicos lá, do Hamas, eu acho. Não é? Tinha 150 militantes lá e eles soltaram concreto. Meu irmão, nós devemos orar por Israel. Você nunca deve se esquecer que nós somos judaico-cristãos. Nós somos judaico-cristãos. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo vem de lá, vem de Israel. E a nossa nova e eterna aliança, ela reflete aquilo que é a antiga aliança, sendo que a antiga era a sombra, e a nova estava projetando essa sombra, e agora veio a verdadeira. A sombra não serve mais, porque não precisa mais de sombra. Aquilo que projetava a sombra chegou, é o Senhor Jesus. Por isso, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Sobre a maldição, meu irmão, deixa eu falar mais uma coisa aqui. Essa palavra amaldiçoar é lançar desgraça sobre alguém. Desgraça. E o texto aqui está dizendo: se alguém vier amaldiçoar, também será amaldiçoado.
Nesse processo de amaldiçoar, existe ridicularização, existe, não é, essa zombaria que se faz. A palavra também fala sobre honrar pai e mãe, e essa honra ao pai e à mãe, ela tem uma promessa associada de dias prolongados na vida. Tem muitas pessoas que se esqueceram que a palavra dizia na lei, não é? No contexto de Israel, de que aquele não respeitasse, que não honrasse o seu pai, ele seria morto. Veja quão grave é isso. Seria morto apedrejadas, aliás, na frente ali, não é, das pessoas, na frente das tendas, seria levado, arrastado e morto por apedrejamento. Porque tem muitos filhos hoje ridicularizando os seus pais, diminuindo os pais. E não é uma brincadeira do tipo como quem fala, não é? Poxa mãe, você deixa que eu mexo no WhatsApp porque você não sabe mexer. Não é porque a tecnologia é muito avançada e que o pai e mãe não conhecem. Mas tem muitos que falam com um tom de agressividade tão grande com seus pais. Os irmãos, lembrem-se da palavra do Senhor, porque estas palavras da maldição estão associadas a esta questão que envolve pai e mãe. Então você que tem os teus pais, não é, vivos, e também os que já se foram, você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Honrar em respeito, honrar em seguir o caminho. E aqui eu não conheço os pais de todo mundo, não é? Mas eu conheço, por exemplo, da Pri, o seu Pedro, né? O saudoso seu Pedro, e que também deixou grandes exemplos para a Pri e para a sua irmã. Não só exemplos de serem pessoas de bem, porque isso eu conheci, o seu Pedro, como ele permitia que a gente chamasse, né? Tinha até as bagunças lá, seu Pedro, e ele pulava lá no meio da meninada lá, né? Meu irmão, nunca conheci um crente tão fiel, não faltava um culto. E no único dia que ele não esteve, e não é só o culto aqui na igreja de Osasco, não, era também lá em Sorocaba, de sábado e de domingo aqui. Tem crentes que tem atividade no sábado e não vem domingo, se tem domingo de manhã, não vem domingo à noite. O pastor Jorge chamou isso de cobertor curto, né? Crente de cobertor curto. A única vez, minha vida inteira que eu conheci o seu Pedro, que ele faltou, eu estava na casa dos meus pais, ele ligou. Eu escutei a conversa com o pastor Miguel, estava dizendo, ele pediu permissão para faltar naquele dia, porque ele tinha uma outra coisa para tratar desse mundo. Sabe, irmão, honre ao teu pai, à tua mãe. Deus tem lhe dado, né, na família exemplos que você possa honrá-los. Por isso, aqui voltando ao nosso texto, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoam, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra serão abençoados. Isso é muito forte, não é? Existem formas pelas quais Deus cumpriu essa promessa. E nós já lemos em Gálatas 3, uma delas, que é exatamente o fato de que se nós estamos em Cristo Jesus, nós recebemos a Cristo, fomos salvos. Essa que é a salvação, que é a bênção maior de todas que Deus nos deu, meus irmãos. Essa nós recebemos, porque Deus levantou Abraão. A partir de Abraão veio um povo. Esse povo agora formado por todas as coisas que passou, veio Messias. Muito bem. Diante de todas essas coisas que falamos aqui, meus irmãos, eu queria que nós olhássemos para algumas coisas em especial e que se referem a uma vida cristã verdadeira. Nós estamos seguindo o rastro do fio vermelho. E mais uma vez aqui, essa bênção que vem sobre todas as famílias da terra, isso se dá em cumprimento, não é? Na sua totalidade, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma vida cristã verdadeira. Há não muito tempo atrás nós falávamos sobre os dons espirituais, e que a manifestação de dons espirituais dentro da igreja pode ser confundida, porque na analogia que nós usamos, na época tinham porcos e ovelhas dentro da igreja. Porcos e ovelhas. Olhando para isso, numa vida cristã agora, verdadeira,
Nós também precisamos observar que existem porcos e ovelhas. Existe o joio, existe o trigo. Existe o justo e existe aquele que é o ímpio. E isso dentro da igreja também. Diante dessas questões, olhando para esse texto, o que nós podemos tirar, não é, de lições para a nossa vida? A primeira delas, na verdade, a que eu quero falar sobre nessa noite, meus irmãos, é exatamente o que é que Deus requer de mim e de você, o que é que Deus pede de mim e o que é que Deus pede de você. Alguém vai dizer, Deus está me pedindo meu exemplo. Isso aí é coisa de crente. Quantas pregações você já ouviu? Qual é o teu Isaac? Coitado de Isaac, já usa outro nome aí, fala de Jonas. Né? Será que é o Isaac que Deus está te pedindo? Aí alguém aqui vai dizer, puxa, deve ser esse meu vício, eu tenho que abandonar esse meu vício. Será que é isso que Deus está te pedindo? O que é que Deus requer de mim e de você? Quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente passa a observar que a ação de Deus na vida daquele a quem Ele escolheu, e Ele, Deus, saca do meio da sua realidade, o que é que Deus requer de todos nós? Eu vou lhe responder com uma única palavra: tudo. 99% para Deus é exatamente igual a zero. Deus requer 100%. 100%. Não é um pouquinho, não é um pedacinho, não é um montão de coisas. É tudo. Absolutamente tudo. Quando nós olhamos para esse texto, Abraão, sai da tua terra. Você guardou o sai da tua terra aí, né? Porque esse treco ecoa aí pelos capítulos seguintes. Sai da tua terra. Vai sair do lugar que você está acostumado. Mas aqui tem shopping, lá não tem. Sai da tua terra. Mas aqui tem uma padaria, meu irmão. Hoje eu queria tanto que não achei rabanada. Isso é gostoso, né? Mas aqui tem uma padaria X que tem rabanada. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai da casa do teu pai. Em outras palavras, a tua história para trás acabou. O teu passado agora ficou para trás agora. Existe uma história sendo construída daqui para frente. Tudo que ficou para trás, ficou para trás. Existe um texto na Bíblia em que é o Senhor Jesus a falar, por isso não se assuste não. Ou se assustar, glória a Deus, por isso vai estudar. O Senhor Jesus disse para aquelas pessoas: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Aí você fala, quê? O Senhor Jesus, Isaías fala que Ele é o príncipe da paz, e a palavra do Senhor Jesus diz que Ele não veio trazer paz, mas Ele veio trazer espada. E Ele continua dizendo que Ele vai colocar pai contra filho, sogra contra nora, essa é meio comum, vai trazer divisão. E por que divisão, meu irmão? Porque Deus requer de mim, de você, tudo. O Evangelho não é para ser vivido de uma maneira em que, puxa, na minha casa, meus pais, sabe, eles não, meu irmão, você é crente onde você estiver. Deus requer de você tudo, 100%. E as coisas do passado já não refletem mais, já não devem refletir mais. Começamos falando do exemplo daquele homem chamado Santo Agostinho, mas existem tantos outros exemplos como esse, em que Deus, pela sua ação radical, muda a pessoa de modo que ela tem nojo agora do que ela fazia antes. Você tem nojo das práticas do passado? Ou você flerta com elas? Um dia na casa de recuperação que a gente costuma visitar, outra, a gente está apoiando uma, mas é uma outra casa, conversando entre os rapazes, tinha um lá que era um tal de Google Boy. Era um prostituto. E aí ele começou a testemunhar lá na mesa. E aí os irmãos já me alertaram. Falei, ixi, pastor, se ele começar, ele vai demorar. Ele fala pra caramba. Eu já fiquei atento para dar uma tesourada no linguarudo, né? E aí ele, não, porque eu era um escravo sexual de não sei quem. Porque eu não sei o quê. Aí eu engravidei a moça lá e tenho um filho. Depois eu saí e falei, engravidei a outra moça e meu filho.
Aí depois ele teve, e ele vai contando coisas, meu irmão, que são nojentas. Mas ele falava com tanto gosto. Ele estava na casa de recuperação por vício de cocaína, e ele estava lá, numa casa de recuperação evangélica, e ele saboreava as coisas que ele falava. Aí eu interrompi, ele queria continuar contando, eu falei, não, chega, você está falando com muito gosto, você tem saudade de todas essas coisas? Porque minutos antes ele tinha dito que tinha entregado a vida para Cristo. Ele disse, sim, eu tenho. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa se arrepender dessas coisas, porque se não houver arrependimento, meu irmão, não houve transformação no seu coração. E se você não está arrependido, isso implica que o Espírito Santo não te convenceu, porque não adianta eu falar um monte de coisa. Existe uma obra que o Espírito Santo realiza. Presta bastante atenção acerca dessas coisas. O crente precisa, meu irmão, o verdadeiro, perceber que ele tem nojo da prática passada. Tropeçar é uma coisa, lapso é uma coisa, recorrência, vida enfiada na lama é coisa de porco, não de ovelha. Por isso Deus requer tudo de mim e de você. As minhas práticas para trás já não são mais para mim. Morri para este mundo e vivi, nasci de novo para Cristo. A igreja contemporânea, meu irmão, parece que está meio avessa à pregação do pecado. Falou de pecado, a igreja esvazia. Fala de bênção, a igreja enche. A bênção, meu irmão, pode te dar felicidade hoje, mas lá na eternidade, largado naquele lago de fogo depois, você talvez tenha repensado e falado, puxa, o problema é que tem muito crente que está achando que pode viver de uma maneira como ele vivia antes. Eu quero te dizer, não, porque Deus requer tudo de mim e de você, tudo, absolutamente tudo, vida de santidade. Esse mundo já não é mais para mim e para você, nós somos forasteiros aqui, nós somos peregrinos, estamos como Abraão, inclusive citado em Hebreus, ele está vivendo de tenda em tenda, porque ele não tem habitação fixa, porque essa não é a nossa casa. Mas Deus está nos levando para a nossa casa. Você ouviu o Senhor dizendo para Abraão, sai da tua terra, porque você vai para esta que eu vou lhe falar. Nós também ouvimos a mesma promessa, saia daqui, porque eu estou te levando para Nova Jerusalém. Essa não é a nossa pátria. Então, crente, o que se faz de madrugada, o que se faz quando as pessoas fecham as portas e ficou sozinho, o que se conta de vantagem e mentiras e tudo mais, a Bíblia é muito clara. O pai da mentira tem nome, a gente conhece quem é, o que vive mentindo. É tempo de nós pedirmos a Deus que corte a nossa língua mentirosa, que esfregue a língua, que tem muito palavrão nela, linguajar impróprio. A Bíblia fala sobre isso. Crente fazendo piada, meu irmão, não vou nem perder meu tempo aqui, você já deve ter entendido os tipos de piada. Nossa vida para trás ficou para trás, porque a maior de todas as bênçãos Deus nos deu incondicionalmente, porque Ele age na nossa vida por meio de Cristo. Nós, se estamos em Cristo, somos salvos. Mas Deus diz para Abraão, sai da tua terra, sai da tua terra. Por que você está na tua terra? Para ele, irmão, sai, porque essa não é a tua pátria. Lá no capítulo 22 de Gênesis, eu vou pedir para que você siga lá comigo. Capítulo 22 do livro de Gênesis. A palavra de Deus vai nos dizendo que Abraão, antes Abraão teve seu nome mudado, teve experiências, foi visitado, viu coisas acontecendo e principalmente a grande bênção de ter o seu primogênito, Isaac. Tantas coisas acontecem. E aí, não é? Deus pede o Isaac de Abraão. Capítulo 22 de Gênesis, verso 1. Passado algum tempo,
Deus pôs Abraão à prova e disse-lhe: Abraão, a resposta de Abraão diz aqui. E então disse Deus, veja o verso 2: E então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. E vá para a região de Moriá. Em outras palavras, sai dessa terra e vai para Moriá. Sai dessa terra e vai para Moriá. Sai da tua terra, sai da tua terra. De novo, Deus agora chega numa outra situação, num outro momento, e diz para Abraão agora: saia daí e vai para Moriá. Tome consigo o seu filho, saia daí e vá para Moriá. Nós sabemos do que se trata o chamado de Deus. Nós sabemos inclusive da angústia e daquele momento. Meus irmãos, essa é uma leitura que assim me aflige. Porque cada vez que eu leio isso, eu tento me colocar no lugar, eu fico, meu Jesus amado. Nós sabemos inclusive o desfecho, que Deus para aquele ato e mostra que Ele proveu o cordeiro. Nós já vimos tudo isso. Mas há um chamado de novo de Deus aqui para Abraão, e Ele diz: saia daí e vá para Moriá. Enquanto na primeira chamada o passado está ficando para trás, crente, agora o que Deus está dizendo para Abraão é que o futuro também deve se abrir mão. Mas eu não sei o que vai acontecer. Saia e vá. Mas e se eu for? E se eu atender o chamado de Deus? O que vai acontecer? Saia e vá. Tão claro quanto a luz do dia. Saia da tua terra e vá, meu irmão, obedecer. Mas é um futuro que vai ser o que os meus amigos vão falar de mim quando souberem que eu sou crente, ou que eu me converti, ou que agora vou me batizar, ou seja lá o que. Saia da tua terra e vá, meu irmão. O teu futuro agora, o que vem pela frente, depende de quem? O amanhã está nas mãos de quem? O que a palavra diz, irmão? Essa é uma pergunta retórica. O amanhã está nas mãos de Deus. Tem pessoas que estão olhando para frente e se travando agora, né? Com medo de algumas coisas. Você acha que Abraão não teve aqui também? Mas o que vai acontecer? Já pensou na desgraça? Já pensou em Isaque sendo morto? Mas a palavra fala lá em Hebreus que ele tinha fé o suficiente, porque mesmo que ele fosse morto, ele entendia que Deus era capaz de ressuscitá-lo. Saia e vá. Deus requer de mim e de você tudo. Por isso ele disse que vai deixar pai, vai deixar mãe, vai deixar família. Aquele que ama mais o seu pai e sua mãe, os seus filhos, do que a mim, este não é digno de ser meu discípulo. Olha, do que Jesus está falando? Jesus é contra a família agora? Não. O que ele está nos ensinando é que Deus requer de mim e de você tudo. Absolutamente tudo. Teu passado ficou para trás, aquilo já não faz mais parte da tua vida, isso deve te enojar, inclusive, e você deve buscar uma vida de santidade. E quando você olha para frente, para todas as coisas que Deus está falando para você, e que você está receoso por causa do futuro, a Abraão, Deus disse: saia daí e vá, do mesmo jeito, sem nenhuma diferença. Na mente de Abraão, certamente veio a referência daquele dia, que era para sair para outro lugar. Deus disse que abençoaria, Deus disse que ia cuidar, e Deus cuidou, e Deus abençoou. Ele estava segurando na mão o seu rebento, o filho que Deus havia prometido. E agora, se Deus fala de novo, saia e vá, ora, você já experimentou, já viveu, você já sabe qual é o resultado. Isso eu digo a você, meu irmão. Deus requer de mim e de você tudo. Não importa a tua idade, se você é muito novo, se você é mais ou menos, se você é muito velho, se você já está chegando lá muito pertinho, está ouvindo os anjos cantando já, não importa não. Deus requer de mim e de você tudo.
porque a bênção maior Ele já nos deu. Porque a partir desse homem chamado Abraão, a palavra do Senhor diz que por meio de ti abençoarei todas as famílias da terra. Existem Bíblias que trazem na sua tradução todas as nações da terra, e a palavra é a mesma. Nós brasileiros aqui, nesse cantinho desse mundão, fomos abençoados e alcançados pelo Senhor, e a sua palavra se manifestou em nós. Por isso, meu irmão, eu digo a você, tanto o teu passado quanto o teu futuro, abandone eles e permita tão somente viver em obediência e confiança em Deus, e caminhe em Deus, porque este fio vermelho que estamos perseguindo pela história, ele chegou até cada um de nós. O precioso sangue de Jesus, que é conhecido como efeito desde antes da fundação do mundo, alcançou a mim e alcançou você. E se você está em Cristo, tal qual foi com Abraão, Deus te levantou para a glória do seu nome. Ele te elegeu para viver em graça e experimentar a graça. Assim, dessa maneira, as pessoas falando com você, você possa agora dizer para todas as pessoas quem é o Deus que tem me abençoado e me derramado graça. E graça sobre graça, nas palavras do apóstolo João, no capítulo 1. Graça sobre graça. Por isso, nessa noite, meus irmãos, em nome de Jesus, eu convido você a se colocar de pé, para que nós oremos